Fala galerinha, tudo bem por aí? Eu sou o professor David aqui do canal do Colégio Abre. Isso mesmo, a gente tem um canal agora e eu vou trabalhar matemática. E o tema de hoje vai ser o quê? Fração. Ei, calma assim, você não sabe o que é fração? Não sabe ler uma fração, os seus elementos? Então esse vídeo é para você, vem comigo. Senhores, a fração está envolvida no teu dia a dia, desde a confecção de um bolo até o seu processo final, que é aquela parte que a gente adora, que é dividir e olha, jogar para dentro, comer, isso mesmo. E também, quem nunca foi numa pizzaria e pediu aquela pizza gigante tamanho família, chega, já me deu fome, e ela veio toda dividida. E eu sei que você fica de olho naquela fatia maior, eu também fico. Mas a ideia da divisão é que as fatias têm o mesmo tamanho. Então vem comigo, olha só, fração, primeiro a gente tem que conceituar. Então o que vem ser fração? Fração é o modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Pera aí, Titia, como assim? Pega a nossa pizza. Essa minha pizza aqui eu vou dividir em 8 fatias. Lembrando que ela tem uma borda de frango, tá, galera? Eu adoro frango. Gente, e aí eu dividi a minha pizza. E aí eu vou comer uma, né? Então eu vou comer uma fatia apenas, tá? Hoje eu não tô com muita fome, então eu vou comer essa fatia aqui. E aí eu vou representar na fração essa fatia que eu vou comer em relação ao total. Então a maneira de você representar a fração é você dividir dois números, isso mesmo, dividir dois números, na qual o número que fica aqui embaixo representa o total das partes, ou seja, eu dividi essa minha pizza em 8 fatias. E aí eu vou comer quantas fatias? Uma. E aí o número que fica em cima é a parte referida, a parte que eu comi foi uma fatia. Então a fração que representa a fatia de pizza que eu comi é 1 sobre 8. 1 sobre 8. 1 dividido para 8. E o que significa isso? Significa que num total de 8 fatias eu comi uma. Esse é o significado das frações. Deste modo eu posso representar as fatias que eu não comi. Ou seja, eu não comi 7 fatias. Então a fração que representa as fatias que eu não comi é 7 para 8. 7 sobre 8. Ah, ficou mais fácil agora, né? Senhores, é muito importante você saber os elementos que compõem a minha fração. Ou seja, esse número de cima, que é a parte referida, ele tem um nome, é isso mesmo, você não tem o seu nome? Então as frações também vão dar nome para o número de cima e o número de baixo. O número de cima é chamado de numerador. Sério, professor? É isso mesmo, numerador. E o número de baixo, olha só, será que eu consigo escrever? Com certeza, né? Ele é chamado de denominador. Olha só, denominador. Senhores, há dois tipos de frações. As frações chamadas próprias. E quando é que você tem uma fração própria? É quando o numerador, ou seja, o número de cima, ele é menor que o denominador, que o número de baixo. Ou seja, 1 sobre 8 é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Vou colocar uma outra fração aqui, por exemplo, 3 sobre 4. Percebeu que o 3 é menor que o 4? Ou seja, o numerador é menor que o denominador. Então é classificada essa fração como própria. E tem as frações impróprias, que é o inverso. Como assim o inverso? É o número que está em cima, que é o numerador, é maior que o denominador. Exemplo, por exemplo, 5 sobre 4. Esse 5 ficou diferente, né? Mas o numerador agora, nesse exemplo aqui, ele é maior que o denominador, por isso que é chamado de fração imprópria. Um outro exemplo, por exemplo, se eu colocar o 7 aqui, embaixo tem que ser um número menor, por exemplo, 6. Então, esse tipo de fração é chamado de imprópria. Então, olha só o que tu aprendeu. Tu já aprendeu o significado, a parte de cima é a parte referida, a parte de baixo é a parte total, que você dividiu o objeto. Existe dois tipos de fração, a própria e imprópria. Existe outro tipo? Existe, só que me interessa só essas duas aqui, tá bom? E agora vem para a parte mais legal, que são as regras para você ler as frações. Presta atenção. Para ler uma fração, você precisa conhecer os seus denominadores. Então, tem uma regrinha aqui. Se o denominador estiver entre o número 2 e o 9, vai receber um nome especial, senhores. Então, vou botar uma tabelinha aqui, presta atenção. Se o teu denominador for o 2, é chamado de meio. Se for o 3, terço. Se for o 4, quarto. Professor, é o meu quarto? É o teu quarto. Se for 5, quinto. Se for o 6, sexto. Se for o 7, sétimo. Se for o oitavo,
Ah, se for 8 vai ser oitavo, perdão. Se for o 9, nono. Se o denominador receber um desses números, você vai chamar aqui, ó, meio, terço, quarto, assim vai embora. Agora, se o teu denominador for o 10, o 100 ou o 1000, recebe nomes especiais também. Se for 10, senhores, adivinha, vai ser décimos. Se for 100, centésimos. Se for 1000, milésimos. Para os outros números, por exemplo, esse número aqui, ó. Se o teu denominador for 11, você vai ler assim, 11 avos. Tem que ter essa palavrinha no final. Se for 20, ó, 20 avos. Tem que falar esse avos no final. Se for 39, então 39 avos. Tem que falar esse avos no final. Entendeu? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta de novo e aprende o nome dessa fração. Bora, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1 dividido para 8. Como é que eu vou ler essa fração? Primeiro você chama o numerador, que é o número de cima, não é 1, então 1. Só que quando você for ler o denominador, você não vai falar 8, você vai falar o quê? Oitavo. Entendeu a sacada? Então, ó, 1 oitavo. Ah, então, professor, teacher, se for 2 sobre 9, vai ser o quê? 2 nono. É assim que a gente lê a fração. Por exemplo, outro exemplo aqui. 3 sobre 10. Como é que eu vou ler essa fração? Primeiro chama o numerador. 3. Quando for falar o denominador, tu vai falar o quê? Olha aqui. Décimos. Ah, tô compreendendo o processo. Eu também confio que você está aprendendo. Ei, essa daqui. 8 sobre 20. Chama o numerador. 8. Quando for o 20, tem que terminar com avos no final. Então, 8, 20 avos. É desta maneira que você lê as frações, senhores. Por aqui, esse vídeo vai encerrar. Espero ter ajudado a você a ter compreendido o conceito da fração e as regrinhas para você ler as frações. Curtiu esse vídeo? Compartilha, divulga, comenta aí que a gente vai estar à disposição. Grande abraço! Fala, Glenn! Fala, meu amigo! Beleza? Cara, hoje foi aula de matemática e foi sobre fração. É quando ele falou em pedaços. Uma pizza. Deu uma fome e eu comprei essa pizza aqui pra gente, meu amigo. Opa! É que eu tenho E- amigo bom, cara. Né? Agora eu dividi ela aqui em 8 fatias, olha. Uma pizza dividida em 8 fatias. 8 fatias? 8 pedaços iguais. 8 pedaços iguais. Cada pedaço é um oitavo, como o professor disse na aula, não Um foi? oitavo, como ele disse. Opa. Exatamente. Agora vamos dividir 8 fatias para 2 pessoas. Um oitavo para você Opa, obrigado, meu amigo. Um oitavo pra mim. e um oitavo para mim. Ok. 2 oitavos para você Tá. e 2 oitavos para mim. 3 oitavos para você Tá. e 2, 3 oitavos para mim. Dividido igualmente. Gente, como é que tu dividiu isso igualmente, que meus pedaços são finos? Ei, vem cá com essa pizza, cara! E aí, galera, negócio de brincar de matemática com pizza não dá certo não. Meu colega comeu foi tudo.